Olá, tudo bom? Eu estou aqui hoje com uma amiga minha, estudamos juntos na faculdade, né, Ana? É Ana Carolina Xavier Vanderlei, ou Vanderlei Xavier? Vanderlei Xavier. Ana, a Ana é endocrinologista, é docente da Universidade Federal aqui do estado, né? E depois de muito conversar, a gente conseguiu agendar aqui no consultório dela. Bom dia, Ana, tudo bom? Ana, um motivo dessa nossa bate-papo aqui é te perguntar principalmente sobre diabetes. Diabetes a gente sabe que é uma pandemia, na verdade, não é nem uma epidemia. Muitos pacientes que chegam no nosso consultório de avaliação pré-anestésica, se a gente for conversar, dependendo da idade, e cada vez mais novos vão ter diabetes. Já fazem uso de hipoglicemia antioral e alguns já em regime de insulinoterapia. Como manejar esse paciente, Ana, no pré-operatório? Como que deve ser a conduta? Que exame pedir? Suspendo ou não suspendo? Eu mesmo fico na dúvida, viu, gente? Vou suspender 24 horas antes, 48 horas antes. Recebo, às vezes, a avaliação de endocrinologista, um diferente do outro. Então, eu queria saber de você, como fazer? Bom, Cíntia, primeiramente é um prazer estar aqui com essa minha amiga, colega de turma. E é um prazer falar de um assunto tão interessante e que ele atinge todas as especialidades médicas, na verdade, não só o endocrinologista, mas também o anestesiologista, o cirurgião e outras especialidades. Bom, primeiramente, o diabetes é uma pandemia, como você falou, e ele é subdiagnosticado. Então, na consulta pré-operatória, o preparo desse paciente para uma cirurgia começa aí, nessa consulta pré-operatória. Seria uma oportunidade de fazer o diagnóstico de diabetes, porque até 50% da população não sabe ter essa doença. Então, ali seria uma oportunidade de fazer esse diagnóstico. Com uma glicemia de jejum, já seria o caso. Muitas vezes ela não está nos protocolos de investigação para anestésicos, mas a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que, se o paciente tiver fator de risco para diabetes, seja na idade, ou sobrepeso, obesidade ou história familiar, é prudente fazer sim a glicemia. Então aí já começa o preparo. Além da oportunidade de se diagnosticar, vai ser uma oportunidade de controlar esse diabetes, porque a recomendação é que para cirurgias eletivas a hemoglobina glicada esteja menor que 9. Se ela estiver maior que 9, é prudente também adiar essa cirurgia até um melhor controle, porque sabe-se que o diabetes descontrolado, descompensado, ele prolonga o tempo de internação, ele tem interferência no fechamento das feridas e tem mais risco de infecções secundárias. Então, o preparo pré-operatório é muito importante. Você me perguntou sobre os hipoglicemiantes orais. Até quando que a gente deixa? Até no dia antes da cirurgia. Daí suspende. E daí é prudente suspender todos. A metformina a gente suspende em toda a internação. Eu falo para os alunos lá na faculdade que mesmo internações por outros motivos, seja para tratar uma infecção, uma pneumonia ou cirurgias mesmo pequenas, e cirurgias de urgência também, ela é prudente suspender. Por quê? Por conta da acidose lática, que ela pode acontecer. Apesar de ser um efeito colateral raro, acontece. Então, já que a gente sabe disso, tem que suspender. Além disso, tem os exames contrastados, que às vezes é necessário fazer durante a internação. Então, esses exames também é prudente suspender. A gente suspende mais em paciente que já tem uma complicação renal. Mas, na internação, a gente já deixa sem a metformina. E os outros hipoglicemiantes orais, como as glibenclamidas, que é o que tem na rede, que é o que mais comum que a gente pega, também é prudente suspender por conta do jejum. E esses hipoglicemiantes orais, as sulfonilureias, elas acarretam hipoglicemias prolongadas de difícil controle. Então, suspende-se também. E os outros hipoglicemiantes orais mais recentes também suspende. E daí, se necessário, a gente inicia insulinoterapia desde o primeiro dia de internação. E daí, cada caso, a gente vai individualizar
de acordo com a necessidade. Isso, você tinha falado insulinoterapia 50% da dose, né? Isso. Se o paciente já é insulinizado, se ele já faz uma insulinoterapia plena e ele vai ser submetido a uma cirurgia, a gente vai fazer um cálculo, isso também é recomendação da Sociedade Americana de Diabetes e também da brasileira, em diminuir a NPH em 50% da dose. E como ele vai estar em jejum, não precisa de insulina rápida ou ultra rápida ou as prandiais. Eu falei de NPH, mas entenda-se que também se o paciente faz uso de uma insulina lenta, seja a glargina ou a degludec, também 50% da dose. Ana, a gente viu o seguinte, paciente que faz uso de insulina, diabético há muito tempo, o prudente seria internar no dia anterior, então, para ele entrar em jejum. E nós estávamos conversando antes até de pegar um acesso venoso, fazer um soro glicosado nele, né? Porque ele vai passar um tempo prolongado aí, né? E no transoperatório, Ana, não é incomum a gente ter um paciente diabético, eu vou colher vou fazer um exame, né? Uma glicemia capilar no paciente. Faço lá, deu 250, eu fico na dúvida. Alguns protocolos mais antigos falam, não, é melhor estar acima do que estar abaixo. Mas hoje em dia, o que é indicado se fazer nesses casos? Então, primeiramente, falando do jejum, como você falou, se for uma cirurgia letiva, gente, dá pra fazer tudo bonitinho, bem programadinho. Então, interna um dia antes, suspende os hipoglicemiantes orais e ajusta a insulina pro dia seguinte. O jejum, a gente recomenda, então o paciente vai ficar longo período de jejum, no dia seguinte, no dia da cirurgia, a gente pode deixar um soro glicosado, só o soro glicosado, 2 gramas por quilo de peso e diminui a dose para 50% da insulina basal. Tá? Isso daí já fica bem tranquilo. Em relação ao transoperatório, a recomendação tanto da Sociedade Brasileira quanto da Americana, desse ano, eu falo para os alunos que todo ano saem essas recomendações, então dá uma olhadinha lá em janeiro, que tem coisa nova sempre, manter a glicemia entre 100 a 180. Sim, tem sempre que individualizar, né? Pacientes neurológicos, que a gente tem que preservar mais a função cerebral, talvez manter um pouquinho a mais, mas a recomendação é entre 100 e 180. Joia. Aí, para correção disso, se estiver abaixo de 100 também, a gente vai fazer a glicose para o paciente. Ana, fala se é mito ou verdade que o jejum para um paciente diabético de longa data, ele pode cursar com uma gastroparesia. É mito ou é verdade isso? É bem verdade. São as complicações do paciente diabético, são as complicações microvasculares, né? Que além da retinopatia, da nefropatia, a gente tem a neuropatia. E a neuropatia autonômica pode cursar com a gastroparesia. A gastroparesia, ela vai acarretar uma lentificação, uma diminuição do esvaziamento gástrico. Então, o preparo, por exemplo, o jejum, ele vai ser prolongado. Às vezes, para o paciente, você precisa de 12 horas. Para o paciente diabético, isso deve precisar de mais tempo, 14 horas, às vezes 16 horas. Isso não só para a cirurgia, como também para exames, como endoscopia e colonoscopia. Então, como que você vai suspeitar? Geralmente, os pacientes diabéticos de longa data e pacientes que já tiverem outras complicações microvasculares, eles podem ter a gastroparesia também. Então já fica de olho. Ana, a gente já falou do pré-operatório, já falamos do transoperatório e agora no pós-operatório. As medicações que ele fazia antes da cirurgia, quando que eu devo retornar para o paciente? Enquanto ele se mantiver internado, é prudente a gente continuar com a insulinoterapia, né? Então sempre dieta para diabético, começa lá na primeira linha da prescrição, dieta para diabetes. Isso. Muitas vezes o pessoal esquece, né? Então começa aí. Então a dieta, e se o paciente já tiver uma boa aceitação da dieta, você poderia voltar a algum hipoglicemiante oral, por exemplo, o inibidor do DPP-4, né? Que seria vildagliptina, sitagliptina. Porém, ainda não é prudente voltar a metformina e a sulfonilureia,
Porque a gente não sabe como que vai ser o andamento dessa internação. Se o paciente vai precisar de algum outro exame, se vai ter alguma intercorrência no pós-operatório. Então é prudente manter com insulinoterapia. Essa insulinoterapia, se a glicemia estiver controlada, vamos dizer até 180, às vezes só aquele resgate com regular já está suficiente. Porém, se a glicemia ficar acima, né, continuar acima de 200, daí é prudente iniciar uma insulinização plena. E na hora da alta, se a glicada tiver menor que 9, a gente pode dar alta com hipoglicemia antioral. Mas se tiver maior que 9, daí dá alta com insulina. Entendi. Então tem que fazer esse acompanhamento no pós, pedir uma glicada, glicemia de jejum, pra gente ver, é o manejo do paciente diabético. A Ana, mais do que eu, que passa visita e enfermaria, tudo encontra muito erro, né, Ana? E assim, esse controle é fundamental, porque o paciente vai diminuir o tempo de internação, vai diminuir complicação, infecção. É bom não só para o paciente, mas para o médico e para a instituição, para o hospital também, diminui o custo. Isso. Agora, uma dúvida minha, eu recebo no consultório, eu sei que tem muito nutrólogo, tudo que eles acabam passando, aquele Trulicity, que é uma medicação subcutânea, que vai fazer uma vez por semana. Eu tenho que tomar algum cuidado com essa medicação? O paciente que chega, vou operar, fiz há 4 dias essa medicação. Ou ela não interfere tanto? Olha, o Trulicity, ele é um análogo do GLP-1 de uso semanal. E o análogo do GLP-1 a gente tem esse Trulicity, que é o nome comercial. Tem também o liraglutide e agora o semaglutide, que é o Ozempic, que também está sendo muito usado. É semanal. Essas medicações raramente causam hipoglicemia, porque eles são muito dependentes da ingesta, né, para potencializar a ação da insulina, que é a ação do GLP-1. E a princípio não teria muita preocupação, né? Monitora lá, mede a glicemia capilar, mas a princípio eles não vão fazer muita hipoglicemia, não vai mudar muito o andar da carruagem. Ana, o que você fala? Eu vou falar agora para os acadêmicos, até para gente, anestesiologista, que vai manusear esse paciente, para o cirurgião, de atenção no manejo do paciente com diabetes. O que você percebe nessa sua vida dentro de hospital? Quais são os maiores erros? O que a gente deve estar mais atento? Como eu falei, se for cirurgia eletiva, dá pra gente já estar atento no preparo dele antes de operar. Se vai fazer uma colicistectomia e tal, ou uma correção de uma hérnia, primeiro controla, abaixa essa glicada. Se não vai mudar a evolução em 3 meses, aproveita nesses 3 meses e vamos controlar o diabetes, porque o pós-operatório vai ser muito melhor. E uma coisa que eu gosto de frisar, que hoje a gente pega muito na HU, onde eu passo visita, internou o paciente com diabetes, com uma cirurgia, se ele já estava usando uma insulinoterapia plena, não suspenda. Mantenha, nem que seja um pouquinho da dose. E não deixa só aquele resgate com regular, porque muitas vezes, na hora de suspender, o pessoal fica com medo do paciente fazer hipoglicemia por conta do jejum. Mas se deixar um pouquinho, não vai fazer hipoglicemia. E você manejando essa glicemia dia a dia, que é o segredo. E ajustando essa insulina dia a dia. Lógico, se tiver difícil, chama a clínica médica, chama um endócrino, que a gente vai ajustando. Lá na HU a gente passa visita, a gente ajusta a glicemia diariamente. Sobe um pouquinho, abaixa um pouquinho, né? E sempre lembrar também, que é bastante comum, da dieta pro diabetes e do sorinho, o sorinho do cirurgião, que muitas vezes fica lá com medo do paciente não estar ingerindo um aporte calórico, mas também isso daí pode estar causando uma hiperglicemia. E também cuidar com outras coisas, como corticoterapia, enfim. Tá joia, Ana. E, gente, eu vou falar pra vocês, esses bate-papos que eu faço aqui, eu quero ser ou em entrevista ou em live, quem tá aprendendo muito sou eu, gente. A gente tem que ter humildade e saber que a gente pode ter aprendido, mas as coisas mudam, tem que estar sempre estudando, indo atrás, tá? Ligando para outro profissional, tirando dúvida, isso aí não é vergonha para ninguém.
né? Ana, muito obrigada. Desculpa por estar incomodando. Estamos bem no horário do almoço da Ana aqui. Obrigada, gente. Se tiver alguma dúvida, vocês coloquem aqui embaixo do vídeo, tá? Que eu ligo pra Ana, pergunto pra ela e a gente vai estar tentando tirar a dúvida de vocês. Muito obrigada, viu, Ana? Eu que agradeço, Cíntia. Foi um prazer. Essa troca de conhecimento, de experiência é muito enriquecedora e todos nós aprendemos. Eu também aprendo com você, aprendo com os alunos. A gente está em constante aprendizado. Então eu agradeço. Foi um prazer. Eu estou à disposição. Tá joia. Muito obrigada.